O Festartes Cênicas é realizado através do edital de mostras e festivais artísticos e culturais do Estado de Minas Gerais e faz parte das ações emergenciais referentes ao inciso 3 da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. A produção é comigo, Felipe Campos, e nessa noite daremos início com uma roda de conversa. E hoje teremos as seguintes convidadas: Lúcia Vera de Lima, arte educadora, mestre em cultura popular pelo MINC, bandeireira do Terno de Congo São Benedito, fundadora do Ubuntu Arte e Cultura Preta e Axante, LVL Artesanato Afro. Sônia Maria Sanches, pedagoga e especialização em gestão patrimonial, museus, arquivos e bibliotecas, Escola Guinhard de BH, mestre em educação pela UFMG, BH. Sua linha de pesquisa, educação em museus e centros de ciências, com o tema o folclore como bem imaterial. Gabriela Acerbe Pereira é pesquisadora e produtora cultural nascida em Poços de Caldas. Atualmente, é doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social, pela UFSCar, pesquisadora pelo Instituto Imue e pela plataforma Curas. Seus trabalhos são voltados às práticas espirituais e ancestrais de cura no sul de Minas e à história da ocupação destes territórios. Isabela Brasileiro estudou museologia na Universidade Federal da Bahia. Trabalha com educação museal no Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas desde 2011. Facilitadora em curso de formação para a equipe do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. E também teremos o convidado, Guilherme Alves Pereira. Guilherme, artista desde os 10 anos. Estudou danças vernaculares e apaixonado pela cultura urbana, cursando bacharelado em Educação Física e proprietário do estúdio de danças Garage 31. Bem, nós podemos começar, então, essa roda de conversa falando sobre a palavra folclore, né? Quem é que, pela primeira vez, utilizou a palavra folclore? Então, nas escolas, costuma-se comemorar o dia 22 de agosto, o dia do folclore. E por quê? Né? Nessa data, em 1846, o William Tons, que era um arqueólogo inglês, ele publicou num jornal da Inglaterra um artigo falando sobre as tradições e, entre aspas, as antiguidades populares. Então, dividindo a palavra, né, folk, povo, e lore é a sabedoria, instrução. Então, a sabedoria popular. Eu me lembro que nos anos 70 eu era aluna da dona Nilza Megar, né, que foi uma estudiosa, pesquisadora da história de Poços e escreveu muitos artigos e um livro sobre folclore. E ela dava uma disciplina no meu curso, que era um curso técnico de turismo, um curso que tinha disciplina folclore. Aí, a primeira aula, ela falou assim: não tem como as pessoas viver sem o folclore. Não tem jeito, não existe. Porque antes da gente nascer, a gente já carrega as tradições folclóricas. Então, por quê? Toda aquela sabedoria, ou aquela tradição, ou os mitos, ou o que for, já começa ali no enxoval do bebê. Desamarra o lacinho, porque senão o neném nasce com o cordão umbilical no pescoço. Né? Quando nasce, né, a gente nasce, e o chazinho de camomila para dor de barriga? Quem nunca não tomou, né? Todo mundo toma o chazinho, é a medicina rústica, a medicina popular. Então, essa foi a primeira aula. E o que dos anos 70 para hoje, né, eu trago, é que mudou. O que mudou? O folclore mudou? Não, ele não mudou. O que mudou foram os conceitos sobre patrimônio cultural. Né? Nós desenvolvemos outros estudos, né, outras formas de valorização
da cultura que é do povo. E isso veio no mundo todo, não foi só no Brasil. Como sempre, né, o Brasil sempre se espelhando no modelo europeu, ou nos Estados Unidos, né, na América, nos países desenvolvidos, até que chega aqui. Então, durante muito tempo, o folclore, a gente falava folclore, todo mundo sabia o que é. Hoje em dia, não. O que nós usamos, o termo, né, o conceito, a denominação, é patrimônio cultural. Esse patrimônio, ele também não foi patrimônio cultural de uma hora para outra. As cartas patrimoniais, as primeiras, né, o que é patrimônio? É essa herança, essa mesma tradição, né, essa mesma antiguidade. Quando a gente falava em patrimônio, se pensava no patrimônio construído. Foi a primeira forma de pensar em preservar, né, em guardar, né, guardar a memória, guardar o local. A gente chamava de patrimônio de pedra e cal, né? É o tijolo, a parede. Esse conceito foi se ampliando, e aí nós começamos a tratar o patrimônio como bem, um bem tangível, um bem intangível. Então, o que é um bem tangível? Um bem tangível é o palpável, é essa pedra e cal, né? É o tijolo, é a igreja, o templo, o palacete, o palácio. E o intangível, tudo que não se pode pegar. Então, o folclore, muitas vezes, ele é intangível, porque a gente não pode pegar essa sabedoria, né? Como que a gente vai pegar lá o chazinho de camomila? Né? Hoje é diferente, hoje a gente trata como patrimônio cultural. Então, ao longo desse período, né, o Brasil, a primeira vez que consta como institucional o folclore foi em 1946, ou seja, quase um século depois da palavra ter sido publicada, né? O termo ter sido publicado. Aqui vem, então, já com a ajuda da Unesco, né? Uma situação de uma comissão que favorecia o estudo do folclore, né? E assim, a gente sente que nos anos 90, principalmente nos anos 90, há uma grande mudança em relação ao patrimônio, né? E esse patrimônio, nos anos 90, ele tem também uma origem, principalmente no leste europeu, né? Com a queda do Muro de Berlim, a vida passa a ser outra. Então, as etnias, outras etnias, diversidades culturais, diversidades sociais, antropológicas, elas passam a ser vistas com outros olhos, né? Isso chega ao Brasil, chega a Poços de Caldas também nos anos 70. Antes disso, já chega o Chico Rei em Poços, né, nos anos 60. E nos anos 70, a criação do Museu Histórico e Geográfico. A mesma lei já cria a Casa do Caboclo, que é a valorização, né, dessa cultura popular, entre aspas, né, que é o patrimônio cultural. E a gente sente que já tem uma preocupação maior na legislação. A gente avança mais ainda com a associação dos ternos de Congo, Caiapós, né? E seguindo agora, trazendo para o mundo globalizado, né? O mundo globalizado, ele favoreceu muito esse patrimônio imaterial, intangível, né? A vida ficou pequena, a gente acessa aqui e ali a qualquer momento, a gente conhece todas as formas de cultura, todos os modos de fazer, os sabores, as celebrações que o livro de registro traz, né? Então, a minha fala é mais ou menos para iniciar, e talvez
né, ouvir vocês também, o que vocês pensam disso. Eu pensei nesse primeiro momento em traçar, né, essa linha histórica, até que a gente chega no primeiro registro de um bem imaterial, né? O bem intangível ele passa a ser agora ter o nome de bem imaterial, e nós tivemos no final do ano passado o primeiro registro. Quando o bem ele é material, ele é tombado. Quando ele é imaterial, ele é registrado. Então, o município registrou a festa de São Benedito como o primeiro bem imaterial de Poços de Caldas, né? Acho que por aí a gente consegue começar a conversar, né, sobre folclore e tradições populares. Eu vou começar contando um pouco da minha vivência dentro da minha família, né, enquanto essa família que eu acho que já vivenciava a cultura popular. A minha avó, né, que fazia aqueles quitutes maravilhosos, e a gente tinha um momento, que era aquele momento da noite, onde nós sentávamos, e aí eu lembro, né, na taipa do fogão, ela fazia o bolo de fubá, e eu acho que tudo isso, né, está incluído dentro dessa cultura popular. Ela fazia o bolo de fubá e contava os causos. E eu, naquela época, eu não tinha noção de que isso era, né, a gente estava fazendo uma cultura popular. Então, eu acho que era muito interessante, depois, quando nós chegávamos à noite mesmo, né, depois dessa conversa, desse momento, íamos para a cama. E a cama era feita com a palha do milho. Aquilo era a coisa mais gostosa do mundo, quando a gente era fofinho, a gente brincava. Eu acho que, e tudo isso, né, eu acho que a gente relembrar essas histórias e saber que isso está dentro desse contexto, né, da cultura popular. E aí eu venho, depois de mais adulta, eu entro para a dança. A dança também, enquanto essa questão, né, da cultura popular. A dança e o teatro, elas fizeram parte da minha vida por um grande tempo. E a dança, no caso, fazia balé clássico, assim, dancei várias vezes aqui nesse palco. E esse balé clássico, ele me trouxe também o entendimento de que eu era essa mulher negra, porque a minha professora de balé, ela sempre trazia para mim um momento de fazer uma dança afro. Então, dentro do momento do balé clássico, eu fazia uma dança afro. E aqui, olhando, eu estou, né, relembrando, me sentindo, né, dançando aqui neste palco. Então, a gente vê essa cultura popular que abrange vários segmentos dentro da arte. Isso que eu acho que é muito interessante, né, e é muito importante, né, você que dança, a gente sabe o tanto que isso é importante para a gente. Então, depois eu venho para o Chico Rei. O Chico Rei, ele me traz outra história. Eu começo a conhecer as bonecas da Biomis, que são as bonecas com as quais eu trabalho, né? Tem um trabalho, e aí a gente já vem para o artesanato dentro da cultura popular também, né? E aí faço as bonecas, eu só trabalho com as bonecas negras, né? Que é uma questão de representatividade mesmo, e aí também, dentro desse meu trabalho, eu faço normalmente com recicláveis, então a gente tem todo um pensamento de como fazer essa mudança, né? E aí o Chico Rei, ele me trouxe, através do Chico Rei, desse trabalho, que isso eu vou falar, já tem muitos anos, né, que a gente vem trabalhando. Eu fui premiada pelo Ministério da Cultura com o prêmio de mestre em cultura popular. Então, também foi um momento muito agradável para mim. E aí eu entendo, porque nesse momento eu lembro aqui da dona Orlando, e na época ela também, né, ganhou esse mesmo prêmio, ela e eu esqueci, eu não guardei o nome do seu moço da Catira, aquele senhor da Catira, né, que também ganhou o prêmio. Seu Amadeu? Seu Amadeu, exatamente. Então, eu acho que esse reconhecimento que a gente tem enquanto mestre da cultura popular
Eu fico muito lisonjeada porque os dois, né, muito mais senhores e muito mais vividos do que eu, e eu também, né, recebi esse prêmio. Então, a cultura popular, ela está na minha vida desde sempre, né, contando desde lá dos primórdios com a minha avó e até hoje fazendo esse trabalho sobre cultura popular. Meu nome é Gabriela, né? Eu sou daqui de Poços também, nasci aqui, vivi aqui, e a forma como eu penso essas palavras todas, como eu penso, como eu vivencio e como eu trabalho, isso que a gente está escolhendo aqui chamar de cultura popular, de folclore, eu tento pensar isso numa perspectiva profissional, enquanto pesquisadora e enquanto antropóloga. Tento pensar a cultura popular, pegando um gancho um pouco da Lúcia, enquanto modo de vida, enquanto modos de existir, de estar no nosso território, enquanto modos ancestrais, originários, né, que estão aqui, que permanecem aqui, né, que não é que sobrevivem, mas que permanecem, sempre permaneceram. Então, eu gosto de pensar essas coisas todas que a gente chama de cultura popular por esse lugar, e são vários, né, lugares, são vários modos de existir, de permanecer vivo. Então, para olhar primeiro para isso é por aí, para pensar o sul de Minas, a nossa cidade, como é que essas coisas estão colocadas. Eu, enquanto pesquisadora, gosto de olhar para a história, estou escolhendo olhar para a história, para a formação da nossa cidade, que é, né, uma região, assim como todo o Brasil, que tem uma história aliada a todo o processo de escravidão e todas as relações que foram estabelecidas de violência com comunidades, populações indígenas, populações negras. Então, eu acho que quando a gente está falando de cultura popular aqui na nossa cidade, a gente está falando desses lugares também, dessas experiências, e são formas de conhecimento, formas de se relacionar com a natureza, são filosofias de vida, né? Acho que são muitas coisas que estão alinhadas dentro disso. E o nosso trabalho, né, eu trabalho aqui tanto nessa dimensão profissional, também afetiva, porque eu faço parte dessa terra, né, essa composição também atravessa as famílias que fazem a nossa cidade. A gente tem um projeto, coletivamente, sou eu e muitas mulheres mais velhas, muitas mestras mais velhas, mães de santo, benzedeiras, herveiras, curandeiras, congadeiras. A gente trabalha num projeto que chama Curas, e a nossa ideia é mapear, construir narrativas, projetos audiovisuais, projetos de memória, de trazer à frente tanto essas memórias antepassadas, trazer essa presença desses antigos. E falando da nossa cidade do sul de Minas, né, de uma cidade que não traz à frente essa identidade, não traz em primeiro plano essas percepções que compõem nosso território. Então, o nosso projeto Curas, que está trazendo essa ideia de pensar a cultura popular nesse lugar da existência mesmo e de formas de permanecer vivo, né? E pensando em todas essas estruturas que compõem nossa cidade, nosso país, a nossa região sul-mineira, maneiras muito resistentes que sempre permaneceram. Então, a gente faz esse mapeamento, a gente faz projetos de vídeo, projetos poéticos, a gente tem digitalizado as fotografias, tentado chegar ao mais passado, né, os antepassados mais antigos, e tentar contar uma outra história do nosso território, do sul de Minas. Esse é o projeto. E aí a pergunta que me colocaram quando fui convidada, né, para falar o que seria dimensão de resgate da cultura popular, e eu acho, né, eu até falei, brinquei, para mim resgate é uma palavra que a gente pode abandonar, porque não tem nada precisando ser resgatado, né? A gente está falando de dimensões muito antigas que sempre permaneceram e que permanecem, né? Então, se a gente tiver que falar em alguma medida sobre formas de permanecer, é mais a gente pensar em políticas culturais e fomento para essas formas de vida continuarem existindo, né? Acho que essa enfim, por enquanto, por agora, é mais ou menos sobre isso. O nosso trabalho coletivo é sobre isso, e é a forma como a gente está escolhendo pensar ou dar um outro nome para essa ideia de cultura popular. Bom, meu nome é Isabela. Quero dizer que eu me sinto super
à vontade aqui num festival de teatro, porque tem 2 marcos importantes na minha vida. O primeiro foi quando eu comecei a fazer teatro na escola, uma escola pública de Salvador, e com 11 anos, e depois continuei fazendo teatro até os 18, experimentei várias linguagens do teatro, e os aprendizados eu trago comigo e coloco em prática até hoje, né? Outro marco foi a primeira vez que eu entrei no museu, aos 17 anos, também em Salvador, no Museu de Arte da Bahia. Estou falando isso só para falar da importância de como a gente precisa de oportunidades, né, para se desenvolver na vida. Bom, para falar um pouco sobre as perguntas sugeridas, os temas sugeridos, os recortes sugeridos aqui, entre cultura popular, cultura hip-hop, relacionando com o campo dos museus, eu acredito que é importante que eu comentar sobre uma vertente da museologia, que é a museologia social, que é o que lastreia, né, o meu trabalho. E tem uma frase do professor Mário Chagas, que é um teórico também da museologia social, que é assim: o museu que não serve para a vida não serve para nada. Bom, essa frase me causa muita reflexão e, de alguma forma, também move o meu trabalho, todo o meu trabalho dentro da educação museal. E, quando ele fala essa frase, ele está falando da função social dos museus, né? Bom, eu trabalho na área de educação e, para além da museologia social, também tem, a gente pensa todos os programas, todas as ações, a partir de uma educação libertadora, uma pedagogia da autonomia, né? E, bom, eu acredito no museu como um lugar de encontro, de acolhimento, de afeto, né? E acredito que o museu ele é vivo na relação que ele estabelece com a comunidade, né? Com o entorno. E se no entorno do museu acontecem manifestações, né, da cultura hip-hop, seja dança, seja grafite, né, ou outras intervenções, o museu ele precisa olhar, né, ter uma escuta sensível do que está sendo produzido ali no seu entorno, né, para tentar acolher essas manifestações, né, acolher o que está sendo produzido ao seu redor. Bom, e se o museu ele vive na sua relação com a comunidade, né, ele é isso, ele precisa entender o que está acontecendo ali para saber de que forma ele vai acolher, né? Caso contrário, ele pode realmente se tornar essa instituição cristalizada, né? Essa instituição engessada, né? Que não vai estar de acordo com as demandas do nosso mundo contemporâneo. Bom, e quem escolhe, né? E quem escolhe o que vai estar no museu, né? Quem escolhe o que vai estar no museu é um corpo curatorial, né? O que é um corpo curatorial, né? Ele é formado por um conjunto de pessoas, né? Que vai fazer as escolhas. E, por isso, a necessidade desse corpo curatorial ser ser composto por várias representações, várias pessoas, que ele tenha representatividade de várias áreas, né, da comunidade, né, porque corre o risco mesmo dele trazer sempre porque quando a gente escolhe com as nossas vivências, as nossas experiências, né? Então, corre o risco da gente ter apenas um olhar o tempo inteiro ali, né, sempre sendo representado o gosto, né, de uma área da comunidade. Bom, para falar alguma coisa sobre essa cultura hip-hop que está em torno, né, do museu, o grafite, né, já foi
uma arte muito assim, questionada, né? E muito disso vem da questão de ser uma arte de rua, né? Em detrimento daquela arte que é respaldada, legitimada, né? pela academia. Bom, para falar disso, em relação com a educação museal, nesse momento acontece na Pinacoteca de São Paulo uma exposição dos gêmeos, né? Os irmãos Otávio e Gustavo, né? Pandolfo. E é isso. Uma curiosidade, né, é que eles frequentavam os ateliês da área de educação do MAM de São Paulo, do Museu de Arte Moderna. Então, é isso, para falar dessa questão das oportunidades, né? Não sei se é o caso deles, mas provavelmente, é só para ilustrar de como, provavelmente, talvez, eles esse espaço tenha sido um espaço onde eles tiveram contato com os materiais, com as linguagens, né? Eles tinham oficinas de grafite lá, aconteciam oficinas de grafite. É só para entender um pouco da importância da educação dentro de um museu, da área de educação dentro do museu. Bom, o museu hoje ele não pode ser um lugar passivo, né? Ele dificilmente pode ser pode estar num lugar neutro, né? É importante que ele se posicione, né? Frente às demandas, né, atuais, né? E sempre buscando um lugar de ação, de uma ação antirracista, decolonial, né? Então, é isso. O museu, além de ser esse lugar de experiências, de conteúdo, de diversão, né? Ele é um lugar onde a gente precisa sempre buscar eliminar as barreiras, né? Atitudinais, as barreiras arquitetônicas, as barreiras simbólicas, que a gente sabe que existem, né? E se alinhar, né, de forma assim ampliada, refletindo e atuando no território, né, com coerência com seus territórios. Bom, existe aquela ideia de que museu é lugar de coisa velha, que museu é lugar de poeira, né? E não. Museu hoje é um lugar de inventar e reinventar, reimaginar futuros possíveis, sim. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, tá? É muito gratificante para mim trazer o hip hop, trazer a cultura urbana para ficar do lado de outras grandes culturas. Então, fico muito feliz de estar aqui mesmo. E contando um pouquinho sobre o hip hop em si, que é o local onde eu estou mais incluído na cultura urbana. O hip hop é uma criança, né? Comparado com os museus, com a cultura, com o folclore em si, o hip hop ainda é muito infantil, tem 50 anos, nasceu em 1970 e tem diversas referências afro-norte-americanas. E lá no Bronx, onde nasceu essa cultura, existiam muitas guerras acontecendo naquela época entre afro-norte-americanos e porto-riquenhos. Então aquilo gerou uma necessidade de algo para extravasar. Então o hip hop ele veio como uma ferramenta de extravasar, de falar o que o público precisava ouvir, de dar voz para pessoas que não tinham voz. E foi justamente isso que me cativou no hip hop. O primeiro contato que eu tive com o hip hop quando eu tinha uns 9 anos de idade, com a cultura urbana, grafite, MCs, DJs, a dança em si, foi algo que de cara me desconstruiu. Eu tinha uma visão sobre a vida e aquilo, no meu primeiro contato, já me desconstruiu de diversas formas diferentes e aquilo me apaixonou de uma forma que eu falei, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero seguir. E a partir daí vieram outros prazeres, outros gostos, me interessei por danças de salão, me interessei por teatro, me interessei por outras culturas também, mas o que eu trago do hip hop de mais forte é essa questão do protesto, essa questão de precisar falar e ter uma voz firme para falar. Então, é mais ou menos isso. E trazendo para o meu trabalho, hoje eu trabalho com crianças em projetos sociais, como arte educador. Algumas escolas, tem um estúdio meu também, que eu trabalho de uma forma mais privatizada. E não sou contra a privatização da dança e da arte em si, porém, uma coisa que eu até conversei com o Clis a respeito um tempo atrás, dessa questão de
quando eu privatizo algo que é de um povo que não tem acesso e atinjo outras pessoas, beleza, eu consegui atingir várias pessoas, pessoas de um público diferente, que tinham um olhar diferente, mas as pessoas que fundaram aquilo, que criaram aquilo, acabam perdendo o acesso. Por exemplo, eu levar o hip hop para dentro de um festival como Lollapalooza, como um Rock in Rio, beleza, vou atingir o mundo, mas as pessoas que criaram o hip hop estão lá. Então, o que a gente tem que se pensar em relação à cultura urbana é não só levar a cultura urbana, mas levar aqueles que carregam a cultura urbana, aqueles que criaram a cultura urbana. E isso aí também entra na questão de esvaziamento cultural, entra na questão de esquecimento. Por mais que o hip hop é uma dança, é uma cultura, um movimento jovem, ele também já vem sendo esquecido. As pessoas, a geração miojo, né, eu faço parte dessa geração, a geração que quer tudo muito rápido, tudo muito na hora, e isso aí acaba fazendo a gente deixar as coisas mais rasas, não buscar aprofundar, não buscar conhecer. Eu estudo danças vernaculares, então eu tento buscar sempre a essência de onde vem. Por que as pessoas costumam, do hip hop, falar assim, em vez de manter a postura? Isso tem uma explicação cultural, não é porque eu não tenho postura, não é porque eu não consigo ficar assim. A questão cultural disso, a questão de adoração em deuses africanos, que tem referência na dança, a dança afro, e me traz essa postura aqui para falar, e é onde eu me sinto confortável, inclusive. Então, tipo, tem muita coisa para aprender numa cultura tão jovem, e isso me fascina demais. Eu tento passar isso para os meus alunos, para os meus projetos, e não só a questão do protesto em si, que o hip-hop tem a maior facilidade nessa área de protestar e ser ouvido, mas a questão também de lazer e saúde. Porque às vezes a gente pensa como hip hop só como ferramenta de protesto, e não é. Ele traz saúde. Eu tenho alunos meus de 55 anos de idade que dançam hip hop, que gostam e se sentem bem. E hoje, inclusive, esse aluno meu fez uma aula comigo. E também tem a questão de contar boas histórias, porque a gente pensa sempre, então eu sou da periferia, então eu sou de um movimento negro, um movimento que sofreu, então vou falar disso, disso e disso, vou bater nessa tecla até ser ouvido, mas não é só isso. Eu expresso sentimentos de amor, eu expresso sentimentos de gratidão, eu expresso sentimentos para minha família, através da cultura urbana, através da arte, através do grafite. A gente está acostumado a ver o grafite como uma forma de, olha aqui, eu tô aqui, me nota. Mas se a gente for reparar aqui na Urca mesmo, nos arredores, tem essa representatividade da me nota, eu preciso ser ouvido, como também tem uma flor, como também tem uma homenagem aos enfermeiros durante a Covid. Então, o hip-hop ele atinge outras coisas também, não só o protesto. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa cultura por conta disso. Obrigado. É muito prazeroso, né? A gente está numa roda de conversa, falando sobre cultura popular, tradições, antiguidades, museologia. E a fala da Isabela, né, me remeteu muito à minha própria experiência no museu, que não foi pouco, né, quase 40 anos. E quando você citou aí o Mário Chagas, né, ele tem um livro que chama Em Cada Museu Há Uma Gota de Sangue, porque a maioria dos museus brasileiros eles foram criados no modelo do Museu Histórico Nacional. E eles são criados dentro desse regulamento próprio de um passado político, um passado que tem, né, um endosso, né, do poder político. Então, aqui em Poços, a dona Nilza, que era museóloga, ela trabalhou no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e trabalhou no Museu Imperial de Petrópolis. Então, o museu daqui ele foi criado dentro dos estatutos desses grandes museus. E estava errado? Não, não estava. Faz parte da história dos museus do Brasil. Então, o que hoje a gente
vê com muita clareza, né, que os museus são espaços de ocupação, os museus são espaços da museologia social, né? Os museus, eles vêm passando por essa transformação, e alguns estudiosos falam que eles não fizeram isso para o seu próprio bem, não. Eles fizeram para não morrer, porque senão os museus, se continuassem naquela linha, né, de o museu do não. Foi o museu que eu entrei quando eu comecei a estagiar, era o museu do não. Não pode correr, não pode falar alto, não pode entrar descalço, não pode entrar sem camisa. Então, era o museu do não. A gente tinha, né, uma instituição impecável, ela tinha que ser impecável, o chão tinha que brilhar, os móveis tinham que ter brilho, toda a parte museográfica, né, ela era toda acertada para um tipo de público que nem a criança, além de elitista, era assim, era um público que até hoje os museus trazem esse ranço, porque eu tentei por diversas vezes projetos de levar o servidor público para o museu. Então, eu queria sempre que fosse o servidor que não tem a chance, né, de ir, porque eu penso, um servidor, se ele é um professor, se ele é um engenheiro, um arquiteto, ele não vai porque ele não quer. Agora, quando eu pedia para auxiliar de serviços gerais, ou, sei lá, até mesmo um agente de trânsito, né? Não, mas eu não tenho nem roupa para ir. Como é que eu vou com a roupa do trabalho? Eu não posso ir com a roupa do trabalho, entendeu? Então, isso é o museu do não, né? E aí, onde fica o nosso patrimônio cultural dentro desses espaços, né? Aí é que fica a pergunta, né? Quando a Gabriela falou sobre a história do sul de Minas, é outra coisa que me preocupa bastante. Nós temos um limite com São Paulo, né? E a gente tem uma tradição histórica urbana, né? O nosso modelo urbano, ele se difere de todas as outras cidades brasileiras que foram formadas no modelo barroco, né? A gente tem uma célula, um núcleo urbano que foi criado, desenvolvido ao redor do balneário, e não ao redor da Igreja Católica, como todas as outras cidades, né? E a nossa história do sul de Minas, ela vem porque quando está esgotada a mineração, né, a população na Ouro Preto, Diamantina e tudo mais já estava esgotado, né? E eles tentam trazer da terra a riqueza que precisavam. Então, quando falam que a gente é um território caipira, né? Nós somos caipiras mesmo, por origem, mas a maioria dos povos caldenses não sabe disso. Quando a gente leva uma criança ao museu e explica, né, a gente fazendo uma mediação lá na Casa do Caboclo, com tanta riqueza que tem naquele pequeno espaço, né, tem tanta riqueza que transborda, não dá nem para utilizar, né, numa mediação, ou em 10 ou em centenas, né, de tantas possibilidades que tem, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, os educadores é que se surpreendem com essa história voltada para a terra, né? Então, aí entra aí as questões, né, da escravidão. Muitos escravos fugiram também da região de mineração, porque eles também sofriam muito, né? Não foi só na lavoura que eles sofriam, mas na mineração eles também sofriam muito.
eles fugiram muito, eles chegaram à campanha aqui no sul de Minas, muito antes da cidade ter arruamento. Então, eles já estavam construindo ali um local, né? E a gente sabe que Campanha é a nossa célula máter aqui do sul de Minas, né? Porque era um bispado e abrangia mais de 170 municípios daqui, né? Então, essa história, ela é muito longe da sala de aula, ela é longe dos movimentos didáticos, né? Ela existe uma falha aí, e essa educação nos espaços não formais do conhecimento, como são os museus, né? Por que não utilizar aqui o teatro para dar uma aula, né? Por que não levar a meninada lá no Chico Rei para bater um papo ao vivo lá, né? E, sei lá, tomar um quentão lá, né? Bater um papo diferente, né? Utilizar tudo que essa cultura popular nos traz, né? E que, na verdade, não é cultura popular, é um patrimônio cultural, né? Quando você falou, eu fiquei pensando, né? Muitos sociólogos falam, muito foi discutido entre essa alta cultura e baixa cultura, a cultura clássica, a cultura erudita, né? Não tem essa diferenciação, não existe. Cultura é cultura, né? Não importa. Eu falo, quando a gente escuta lá o gás passando, que pega um pedacinho de música clássica, né? Que saco, aquela música fica no ouvido, mas todo mundo sabe o que é, né? Mas quando a gente escuta o batido do tambor do Congo, ou então a batida do caiapó, é inevitável, a gente também sabe o que é. Não tem como, né? Então, só para complementar aí as falas, e por mim eu ficaria aqui conversando com vocês até amanhecer, viu? Porque é muito gostoso, a gente está sentindo muita falta disso, né? Desses bate-papos, as rodas de conversa com amigos, né? Isso é muito bom. Eu queria só trazer aqui, pegando um gancho do que o Guilherme disse, dessa questão da posição, né, por exemplo, de como fica sentado, é uma coisa que é muito inerente ao povo negro, né, principalmente em África, onde eles se sentavam nos pés de baobás para conversar, mas em roda, né, e que é esse sentido que eu preciso olhar no seu olho, né, esse movimento do eu te enxergar, do eu saber que eu estou falando com você e sentir o retorno do que você está trazendo para mim, é muito importante. Então, essas questões, eu acho que elas estão sempre muito ligadas, né? E o movimento do hip-hop, ele é um movimento negro, ele é um movimento afro, a gente sabe disso perfeitamente. E a Gabriela também, a Gabi trouxe uma coisa que me incomoda e que me preocupa muito, e a gente precisa estar dialogando, discutindo muito a respeito disso, que é o respeito aos nossos ancestrais, né? De ter esse respeito e de não silenciar, porque às vezes a gente até esquece, porque a gente está tão empenhado em fazer, a gente está tão empenhado em, olha, vamos movimentar, e que nós esquecemos dos mais velhos. E isso eu falo por mim, porque agora, por esses dias aí do 13 de maio, eu fiz uma postagem de Facebook e depois eu tive um retorno de uma menina porque eu não falei do pai dela, que era o seu Zé do Brejo, que é uma pessoa extremamente importante e que a história da nossa cidade já o esqueceu. Então, a gente tem que falar. Ele está no livro da Tita. Então, de repente, a gente vai deixando de falar dos que nos antecederam, e a gente tem que ter, eu acho que esse respeito é muito importante, né? E a gente acaba por esquecer, a gente fica, né, só na atualidade, né, no que está acontecendo, né, agora, aqui e agora, e a gente tem que lembrar que os que nos antecederam, nós estamos aqui por eles, né? A gente tem que ter muito esse respeito, isso é muito importante. E eu queria lembrar também, a Sônia, quando falou das congadas, eu acabei que eu não falei nada das congadas, né? E para mim é um momento, quando eu entro para a congada, eu passei por anos, né, vendo a congada e indo assistir, e sempre tive vergonha de participar. Então, quando eu me reconheci dentro da congada,
eu entendi que aquele espaço era meu, aquele espaço também era meu de alguma forma, né? Então, quando eu visto a minha farda hoje em dia, eu me sinto extremamente importante. E a gente sabe que a gente está perdendo. Hoje a gente tem, a Gabi tem aí acompanhado, acho que até mais do que eu, que esse movimento aí que eles têm feito, e para que os jovens, os mais novos também, venham para a Congada, que aprendam, que eu acho que é o mais importante que a gente tem que fazer hoje em dia, que é que essas crianças elas não venham só pensando que a gente vai sair na Congada no 13 de maio. Nós precisamos discutir e aprender, falar sobre isso durante o ano todo, né? Então, é muito importante que isso aconteça, que não seja só esse resgate o resgate não, porque ele está acontecendo, né? Isso já acontece há tempo. A gente fomenta, acho que nós fomentamos de alguma forma, né? Resgatar, seria uma forma de dizer que eles estavam fazendo errado. Eu acho que não é isso, né? Então, a gente fomenta cada vez mais, de uma forma mais eloquente, e que isso perpetue, por isso, né? A gente é isso. Só queria pegar um gancho aqui da fala da Sônia. Quando você traz essa coisa do museu do não, é um museu tradicional, né? É um museu que nega o tempo inteiro. Para a área de educação é algo assim, um grupo de jovens chega, não pode correr, não pode gritar, não pode, claro, né? Tem que guardar as proporções para não também atrapalhar a visualização dos outros, mas não pode nada, né? Então, em que momento vai ser interessante? A gente trabalha com formação de público, né? O museu ele tem que se renovar, e não só os museus. Todas as instituições são feitas para esse padrão, né? Essa pessoa, pensada nesse padrão de pessoa de 1,70 m, que enxerga, que ouve, né? Então, é por isso que a gente tem trabalhado muito a questão da acessibilidade, uma acessibilidade de uma forma mais ampliada, né? Uma acessibilidade pensando o acesso para todas as pessoas, né? De uma forma ampla, né? Uma forma, a acessibilidade com um modo de ser e estar, de diversos modos de ser e estar também nesse mundo, né? A questão da acessibilidade, né, não só nos museus, mas na cidade como um todo, né? Eu estava conversando com uma amiga arquiteta e ela fez uma praça aqui em Poço, numa fonte, nos anos 60. E ela falou assim, nossa, é uma pedra na minha profissão, porque eu não pensei na acessibilidade naquela época, porque ninguém pensava, né? Não existia. Então, as coisas, às vezes, a gente se culpa, né, por algo que não fez lá, que está tão diferente hoje, né? Mas é um processo, né? Quando a gente pensa, nossa, como que a gente podia fazer uma coisa assim, né? Não precisa muito. Nós fizemos uma vez aqui no museu um evento, né? Chamamos os Congos, os Caiapós, foi na época de 2004, no centenário, né? Então, o que nós vamos servir? Vamos servir quentão, né? E fizemos lá 2 caldeirões de quentão e tal, e nós não pensamos, não tinha nenhum suco, nenhum suco para dar para as crianças. Nós não servimos nada para as crianças, nada. Até hoje eu penso, falo, meu Deus, por que eu não pensei nisso? E eu fico pensando e remoendo, às vezes, essas coisas que aconteceram. Né? Mas, eu falo, a gente, naquele momento, né, fez daquela maneira, fez o que foi possível fazer, né? E assim vai, né? Era certo, era errado, né? Mas se a gente pensar que em outro momento, né, essa cultura popular não entraria, né? Ela não tinha espaço. Tem uma frase do Sérgio Cortella que explica isso, né? Fazer o que eu faço, fazer nas melhores condições possíveis, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda, né? Fez o melhor nas condições que tinha naquele momento, tanto de conhecimento quanto de... Eu posso falar? Já que eu vou emendar, não sei se no final aqui, mas falando sobre essas transformações, esses espaços compartilhados, eu acho que
além da gente, desses lugares, desses projetos, das políticas culturais, dos editais, das políticas de fomento estarem abertos, né, a essa inclusão ou produzir algo nesse sentido, de repente, né, um edital que é voltado para a cultura popular. Eu acho que agora essas relações e essas questões elas estão se aprofundando ainda mais, né, porque a gente está falando por exemplo, de realmente compartilhar, inclusive, esse lugar da produção, né, dos espaços institucionais. A gente está falando em políticas culturais direcionadas para essas pessoas poderem ser o que elas sempre foram, que são produtoras de cultura, né? Então, são pessoas que poderiam estar dentro desses espaços compartilhando as suas metodologias, as suas formas de concepção do mundo, das coisas, da referência, para estar nesses espaços também, né? Eu acho que quando foi colocada essa questão para a gente chegar no final e discutir incentivo, o que é fomento, o que seria incentivar essa cultura popular, eu acho que entender que esse é um lugar de produção já. Então, esse lugar de produção ele deve ser tratado com a seriedade que ele tem há gerações, há séculos. Então, é compartilhar esse lugar, é compartilhar o lugar da produção, da articulação. A gente fala em metodologias compartilhadas, né? A possibilidade de você pensar um espaço, de pensar um museu ou de pensar um projeto a partir das demandas dessas pessoas, dessas comunidades, dos terreiros, das congados, das organizações. Eu acho que seja para pesquisa, para quem trabalha com políticas públicas, para quem trabalha na educação, agora a gente está num lugar que é um lugar de compartilhamento dos processos, né? E não as coisas elas se rearranjaram nessas relações, né? E acho que a gente está buscando outras formas de trabalho que são de alguma maneira mais simétricas também, né? Um lugar onde, além de caber todo mundo pensa aquele lugar e produz aquele lugar, né? Então, eu acho que isso é uma virada, que é um caminho que não dá nem mais para voltar. Esse é o horizonte que a gente tem que trabalhar, né? Isso, celebrar as pequenas conquistas e não deixar que hajam retrocessos, né? Só seguir para frente. Eu penso além também. Eu acho que, nesse ponto, nós avançamos muito, né? E a gente tem feito também, não para, mas porque antes, quando nós começamos a trabalhar projetos da lei de incentivo, né, a gente trabalhava pensando na determinada comunidade, né? Então vamos fazer lá um projeto pensando em atender um público de tal região, tal bairro, que seja, né? Não é assim, né? Não é para eles. A gente tem que pensar com eles, né? O que aquela comunidade precisa, né? O que ela espera de um projeto cultural, né? Qual que é o diagnóstico daquela situação, né? É isso que a gente pensa. Eu penso que não tem retorno, né? Isso é uma conquista, né? Nossa, demorou, mas a gente está conquistando. Agora, a preocupação que eu sinto, e muito grande, é em relação ao bem material, porque os espaços, né, esses espaços são espaços caros, de manutenção, de salvaguarda, sempre foi. É difícil uma prefeitura, por exemplo, em Minas Gerais, tem muitas cidades que não têm museus. Aqui em Poços, o museu é considerado um museu de médio porte, né? Então, por que não tem? Porque é espaço caro. Uma biblioteca é um espaço caro de convivência. Não é fácil um teatro desse, né? Olha os problemas estruturais que nós temos aqui na Vila Junqueira, né? Em outros locais. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso, né? A hora é essa, porque quando a gente fala, né, a situação política, o desejo, né, dos governantes, dos gestores, né, e tudo isso passa
pelo bem material também, né? O IEF sempre reforça isso, né? Não tem como a gente falar num bem imaterial, porque ele vem sempre acompanhado de um bem material. Ele sempre vem, né? Vocês veem lá a dificuldade para as roupas, os instrumentos, né? Vocês também, né? Vocês não têm, vocês têm que vestir, calçar, né? Então, são bens materiais, dentro do imaterial. Então, como conservar tudo isso, né? Se um prédio é tombado, tem que pensar nessa série. A parte educativa está refletindo no momento atual, né? O Conselho Curador está contextualizando as necessidades, sim, e daí? Né? E o restante, né? Nós não podemos ter, nós precisamos de segurança, além da acessibilidade, né? A gente não pode ter, né? Janela despencando, né? Porta que encosta no esbarrão, ela abre, né? A gente precisa de alarme, né? E tudo isso. Então, são assim, são sempre problemas, né? E isso não interfere, né? A gente não vai fechar as portas, mas o que aconteceu com o Museu Histórico Nacional foi uma tragédia que não tem retorno, né? Nós não vamos mais recuperar o que foi perdido, né? Então, os problemas não cessam, né? Embora a gente esteja nesse momento, que é muito, muito importante, né? Muito, muito importante. Talvez, em plena pandemia, né, a gente vê como que online, né, quanta coisa acontecendo, né? Eu não tenho nem fôlego para acompanhar tudo o que está acontecendo, né? Então, isso é muito bacana, mas a gente não pode esquecer do outro lado também. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito rico, né, a fala de cada um, né, para a gente começar esse festival tão brilhantemente, com essas palavras, com esses conhecimentos de vocês. E lembrando ao pessoal que está assistindo aí a gente, vamos até o dia 19 de junho, hoje é só o primeiro dia do Festar de Cênicas. Então, nos acompanha aí nas páginas do Facebook, Instagram e também aqui no canal do YouTube, que teremos uma semana repleta de atividades. Valeu, obrigado! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.